Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula vamos dar início ao nosso módulo de termoquímica aqui no nosso canal, beleza? Primeiramente, gente, o que é a termoquímica? A termoquímica ela vai estudar os calores de uma reação, certo? Por exemplo, uma reação química, nós podemos analisar uma reação de diversos aspectos. A termoquímica ela vai analisar em relação ao calor que uma reação esteja envolvida. Por exemplo, uma reação química ela pode liberar calor, certo? Então ela pode liberar calor, beleza? Então olha só, ou ela pode também absorver esse calor, beleza? Então ela pode absorver esse calor. Então absorver calor. Então esses são os dois tipos de reação que nós vamos lidar. As reações que liberam calor, liberam energia, jogam para fora essa energia, e reações que vão absorver calor, que vão absorver energia, ok? E reações, gente, que liberam esse calor, liberam a energia, nós chamamos elas de reações exotérmicas, certo? Então são processos exotérmicos, ok? E os processos que absorvem calor, aonde entra calor, nós dizemos que são endotérmicos, ok? Então, reação exotérmica, eu estou me referindo a uma reação que libera, que joga para fora calor, beleza? E uma reação endotérmica é uma reação que absorve, aonde entra calor para o sistema. Então seria algo mais ou menos assim, certo? Deixar um esqueminha aqui, ó. Então imagina que eu tenho lá uma reação e essa reação ela joga para fora essa energia, beleza? Então aqui joga para fora. Já um processo endotérmico é um processo que absorve energia. Então aqui, ó a energia entrando nesse sistema, ok? Bom, gente, sobre esse sistema ser exotérmico e endotérmico, é interessante a gente entender algumas coisas. Uma reação química, ela sempre acontece dentro, em algum lugar, certo? Em algum ambiente, perfeito? Então, por exemplo, que tipo de processo exotérmico nós poderemos ter? O processo de uma fogueira, certo? Então aqui eu vou tentar desenhar uma fogueirinha. Então olha só, fogueirinha bonita, professor, muito tanques. Olha só, então aqui as chamas de fogo, beleza? Agora imagina, gente, que eu tenha uma pessoa aqui perto dessa fogueira aqui, ok? Agora olha só, concorda comigo que a fogueira ela está num processo de queima, num processo de combustão, e concorda comigo que quem está perto dessa fogueira vai sentir ela liberando calor, certo? Então aqui, por exemplo, a fogueira ela está liberando energia para o sistema que está em torno dela. Então aqui é um sistema exotérmico. Se você quiser anotar também aí, pode anotar. Todo processo de combustão, todo processo que envolve uma queima, que envolva fogo, é um processo exotérmico. É um processo que está liberando energia para aquilo que está ao lado dele, certo? Para o ambiente onde ele está. Então, o processo exotérmico, gente, ele tem essa característica. A característica de mandar energia, liberar energia para o meio aonde ele está, para o ambiente onde ele está. Agora, concorda comigo que essa pessoa que está do lado dessa fogueira, quando toda vez que eu me aproximo, né, me aproximo de uma fogueira, eu recebo essa energia térmica que é transferida, esse calor, certo? Eu me aqueço. Então, praticamente aqui a minha pele, o meu corpo, ele está absorvendo essa energia que está saindo da fogueira. Então, é como se eu fosse um sistema aonde esteja absorvendo esse calor. Então, esse processo, ele é um processo endotérmico, beleza? Um processo que
absorve. Eu perto da fogueira, eu vou absorvendo esse calor. Agora, por que que há essa passagem de energia? Por que será? Porque, gente, é um anunciado muito simples, certo? Corpos que estejam em temperaturas diferentes sempre vão ter essa transferência de energia, certo? Então, corpos que estão com diferença de temperatura sempre vão ter aí essa transferência de energia do corpo quente para o corpo frio, ok? E aí nós vamos ter então o processo exotérmico, aquele que está liberando essa energia, esse calor, e o sistema que está absorvendo esse calor, que no caso vai ser o sistema endotérmico, beleza? Então, sistema exo joga energia para o ambiente. Sistema endo retira energia desse ambiente, certo? Isso é muito interessante, gente, porque existem algumas substâncias que quando elas são dissolvidas na água, elas retiram energia do ambiente que está em torno. Por exemplo, um processo exotérmico, como ele libera energia para o sistema, ele joga energia para o sistema ao redor tende a ficar mais quente. Então aqui, ó, um sistema exotérmico, ele libera energia para o meio. E por consequência, esse meio vai ficar quente, certo? Esse meio vai ficar quente, né? Tem a tendência de aumentar a sua temperatura. Já um sistema endotérmico, ele retira energia do meio, certo? Ele retira energia do meio. Então, por exemplo, aqui esse sistema, o recipiente, né, o vidro aqui, por exemplo, desse copo aqui, ele ficaria frio, certo? Com uma temperatura baixa, resfriaria. Então isso também é uma característica de um sistema aonde esteja acontecendo um processo endotérmico. O sistema, ele tende também a ficar frio, ele perde energia porque o sistema dentro, né, o que está acontecendo ali dentro do recipiente, está absorvendo essa energia, está sugando, está trazendo para dentro. E aí o que está em torno fica gelado, fica frio, ok? Então isso é sistema exotérmico, que joga para fora energia. Sistema endotérmico é o sistema que absorve, que puxa essa energia para dentro, ok? Agora nós estamos falando desse calor que pode ser liberado e absorvido, mas o que é esse calor? Calor, gente, é o que nós estamos falando aqui. Energia térmica em trânsito, certo? Ou seja, é uma energia que está se movendo de um corpo quente para um corpo frio, ok? Então, isso é calor, é energia se movimentando de um corpo quente para um corpo frio. Mas a pergunta que eu faço agora é a seguinte: da onde que está surgindo essa energia? Como que uma reação química, né? Como é que um reagente se transformando em produto pode liberar calor e uma outra reação, outro reagente se transformando em produto, pode absorver calor? Que energia é essa? Certo? Que energia é essa que está envolvida nesse caso aqui? Olha só. Essa energia, dentro da química, dentro da termoquímica, né? Nós chamamos ela de entalpia, ok? Esse é um assunto bem delicado, sabe? Eu sempre falo que é um assunto muito delicado falar de entalpia, porque a definição dela envolve algumas funções de estado que são muito complexas para o ensino médio. Mas eu tenho uma forma de dizer, de definir entalpia. Olha só, então entalpia ela é representada pela letra H, maiúscula, certo? Então, entalpia. O que é essa entalpia? Ela é uma energia, certo? Química, que está relacionada, podemos até dizer, guardada nas moléculas e nos átomos, ok? Então, o que é entalpia? É uma energia química que está armazenada, que está relacionada com os átomos e as moléculas, beleza? Sob pressão constante.
certo? Então, guarde isso daí. Entalpia é uma energia química que está relacionada aos átomos e às moléculas, certo? Está guardadas ali, está armazenada nelas sob pressão constante. Por que sob pressão constante? Porque podem existir transformações que não são a pressão constante, que podem ser, por exemplo, a volume constante. E aí muda a variável de estado. Mas não vou entrar nesse assunto. Então vamos considerar transformações que ocorrem a pressão constante. Até porque, vamos fazer aqui um momento aqui para entender. Na natureza é mais comum ocorrer transformações a pressão constante do que a volume constante. Como assim, professor? Pressão constante e volume constante? Olha só. A natureza, certo? Aqui, ó, por exemplo, imagina lá que bonitinho, uma planta fazendo fotossíntese, beleza? Então aqui eu tenho uma planta ou um projeto de planta que eu tentei desenhar aqui, né? Então aqui nós temos aqui uma plantinha fazendo fotossíntese e fotossíntese é uma reação química, beleza? E como todo, vamos dizer assim, corpo que esteja aqui nessa terra, né, nessa superfície terrestre, ela está aí envolto por uma camada de ar, certo? Por uma camada de ar, que é a nossa atmosfera, beleza? Então aqui eu estou meio que forçando para você ver a atmosfera. E essa atmosfera, gente, ela está como se fosse assim sobre nós, beleza? Então essa atmosfera, ela está aí nos envolvendo. E essa coluna de ar, essa coluna atmosférica, ela está fazendo uma pressão sobre nós, certo? Então toda essa coluna de ar sobre nós está fazendo uma pressão, está nos pressionando, certo? Então está fazendo ali uma pressão sobre nós, que nós chamamos isso aqui de pressão atmosférica, certo? E no mesmo lugar que esteja aí na altitude, numa mesma altitude, essa pressão atmosférica ela vai ser a mesma para todos os que estão no mesmo nível de altitude, beleza? Então por isso que um sistema, as reações químicas na natureza, por exemplo, imagina uma pessoinha que também que está do lado dessa planta. Olha que bonitinho. Então aqui uma pessoinha do lado dessa planta. Dentro do corpo dessa pessoa está acontecendo milhares de reações químicas. Da mesma forma como está acontecendo milhares de reações químicas dentro da planta. Beleza? Então tem reações químicas acontecendo tanto no corpo ali dessa pessoa quanto na planta. E todas elas estão submetidas à mesma pressão, certo? Estão sendo pressionados pela mesma coluna de ar. Por isso que eu posso dizer que na natureza, transformações a pressão constante, com a mesma pressão, então aqui pressão constante, são mais comuns do que sistemas onde o volume, por exemplo, é constante. Quer ver, por exemplo, uma transformação na natureza que não respeita o volume constante? Olha só. O caso da fogueira lá. Olha a fogueira. A fogueira, gente, ela libera, né, a queima, o processo de queima, é um processo que ele libera também gás. Então imagina só. Aqui, olha só. Então aqui tá lá a coluna de ar, beleza? Coluna de ar, coluna de ar. O que acontece? A queima, ela também libera gás. Também libera aqui alguns gases, algumas substâncias no estado gasoso. Então acaba que aqui nós não temos um volume constante, porque no início tínhamos só a madeira, ali a madeira por si só, nenhum volume gasoso. Quando começa a pegar fogo, começa a liberar gás, ou seja, aqui o volume começa a variar, certo? Aqui começa a variar esse volume, beleza? Aí o que acontece? É como se esse gás ele empurrasse essa pressão atmosférica que está aqui, certo? Isso daqui é o que nós chamamos de trabalho de expansão, beleza? Um gás fazendo um trabalho de expansão. Ele está empurrando a atmosfera, tá bom? E isso aqui também está relacionado à definição de entalpia, ok? Mas não vou entrar a fundo nesse caso. Mas perceba que há uma variação de volume. Há uma variação de volume aqui.
Então não tem como dizer que na natureza as transformações a volume constante são comuns. Não são. Quais são mais comuns? As que acontecem a pressão constante, aquelas que acontecem sobre a pressão da atmosfera, certo? Todos recebem essa pressão atmosférica. Dentro de uma mesma altitude, será constante essa pressão, beleza? Então essa entalpia, gente, ela está relacionada exatamente a isso, ok? Está relacionado exatamente a isso. Há uma energia que está relacionado às moléculas e aos átomos sobre pressão constante, beleza? Então será essa energia que nós vamos discutir para saber se um sistema é endotérmico e exotérmico. Por exemplo, vamos lá. Vamos entender aqui como é que funciona esse negócio de uma reação liberar calor e uma reação absorver calor. Olha só. Veja bem, gente, uma reação química sempre vai ter um reagente que se transforma em produto. Tranquilo? O que acontece? Reagentes são as substâncias químicas que vão participar da reação. Bom, se são substâncias, elas vão ter energia armazenada nelas, vai ter essa energia química nelas. Por isso que eu vou chamar a energia, por exemplo, que eu tenho nos reagentes de HR, entalpia dos reagentes. O que é entalpia? Energia que está armazenada nas moléculas e nos átomos a pressão constante, uma energia química a pressão constante. Beleza. Então os reagentes, ele tem lá a sua quantidade de entalpia. Os produtos é a mesma coisa. Os produtos é a mesma coisa, eles vão ter o seu nível de energia. O que acontece? Pode ter uma variação dessa energia de reagente produto. Por exemplo, os reagentes, vou fazer um gráficozinho aqui, os reagentes, eles podem ter mais entalpia que os produtos. Deu lá uma reação aonde os reagentes tinham mais energia, tinham mais entalpia do que os produtos. Aconteceu a reação, só que esses produtos têm pouca energia. O que acontece? Existe uma lei, certo? Que diz que a energia é constante. É a primeira lei da termodinâmica. Ela diz que a energia ela não pode desaparecer do nada e nem pode aparecer do nada. Não pode destruir energia, não pode aparecer do nada energia. O que acontece? Energia se transforma. Então aqui que é a base. Então eu tenho lá entalpia no reagente que é maior que a entalpia nesse produto, ok? Mas o que aconteceu com essa energia? O que aconteceu? Será que ela desapareceu? Olha aqui, então aqui eu vou fazer um gráficozinho que mostra a relação da energia que eu tinha antes e depois. Olha só, aqui eu tenho um gráficozinho que mostra a diferença de energia, a variação de entalpia entre reagente e produto. Uma variação, uma mudança nessa entalpia, nessa energia, certo? O que aconteceu? Tinha muita energia antes, agora ficou pouco. Essa energia, ela não desapareceu, ela só se transformou. Se transformou no quê? Em calor. Tinha muito, ficou pouco. Significa que essa energia se transformou em calor e foi liberado, certo? Então aqui se transformou em calor e saiu, foi liberado. Então esse ΔH, essa variação de entalpia, me mostra o calor da minha reação. Que nesse caso tinha muito, agora ficou pouco. Por quê? Porque essa energia aqui, ela foi liberada. E é isso aqui que acontece numa reação exotérmica. Numa reação exotérmica, a quantidade de energia dos reagentes é maior que a quantidade de entalpia dos produtos. Como ocorre essa variação, exatamente essa variação de entalpia foi liberada. Essa quantidade de energia química foi transformada em calor, foi liberada para o sistema. Agora, se eu pensar no processo contrário. Então, aqui, reagente se transforma em produto, beleza?
Agora eu vou pensar, bom, todo reagente tem a sua entalpia, HR. Todo produto tem a sua entalpia também, HP. Agora o processo é inverso. Agora eu tenho pouca energia no reagente e muita energia, muita entalpia no produto. Será que essa energia brotou do nada, surgiu do nada nesse sistema? Bom, pela primeira lei da termoquímica, energia não pode aparecer do nada. Alguma coisa aconteceu. Olha só, vamos saber quanto que variou essa energia? Tinha pouquinho, vamos bater lá no gráfico do produto. Olha só, tudo isso daqui de energia foi o que aumentou. Então, olha só, esse aqui é o ΔH, o quanto a entalpia variou. Nesse caso, gente, a entalpia aumentou ou diminuiu durante essa reação? A energia aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então eu percebo aqui, ó, que a minha energia, ela aumentou, ela subiu. Tinha pouco, foi para muito. Diferente desse caso aqui. No primeiro caso, aqui eu tinha muito e ficou pouco. Significa que a minha energia diminuiu, caiu, certo? Então aqui, gente, houve um aumento de energia. O que aconteceu? Só tem uma forma. O meu sistema, essa reação, para ela ter esse nível de energia de produto, de entalpia de produto, ela absorveu esse ΔH, esse calor aqui, certo? Então aqui ela veio e absorveu essa quantidade de calor, essa quantidade de energia. E é por causa disso que o meu produto agora está cheio de entalpia, está cheio de energia, porque essa reação ela absorveu calor. E todo sistema onde ocorre absorção de calor, onde entra calor, é um processo endotérmico. Beleza? Então, o que é um sistema endotérmico? Sistema endotérmico, uma reação química é endotérmica quando a energia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Beleza? Tranquilo, gente? O que é uma reação exotérmica? Muita energia nos reagentes para pouca energia nos produtos. Tinha muito, ficou pouco, significa que diminuiu. Diminuiu de que forma? Porque o meu sistema liberou energia, exotérmico. O que acontece com o sistema endotérmico? Mais energia nos produtos do que nos reagentes. Por quê? Por que acontece isso? Porque o meu sistema absorveu a energia que estava no ambiente e aí a entalpia do produto foi lá para cima, subiu. Sistema endotérmico absorve calor, ok? E aqui nós vimos que esse ΔH, ele representa exatamente o calor da minha reação. Ok? Então, a variação da entalpia, ela me indica o calor dessa reação. Se foi absorvido, se foi liberado. Então, essa aqui é a variação da entalpia. Beleza? Então, a entalpia em si é uma função de estado que me mostra o quanto de energia química há dentro, por exemplo, desses reagentes dos produtos. A pressão constante. E o ΔH, a variação da entalpia, ela mostra se o sistema liberou calor ou absorveu calor. Está relacionado com o calor dessa reação. Beleza? Bom, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido o que é um processo endotérmico e exotérmico, a definição de entalpia e como funciona essa variação de entalpia, esses calores absorvidos e liberados. Então continue na nossa próxima videoaula.